Dando seguimento, então, galera, a interpretação de texto 1, né? Vamos agora fazer exercícios, onde a gente vai poder ver a importância de analisar em conjunto tanto os elementos verbais quanto os não verbais do texto. Vamos lá, então? Primeiro exercício do Enem de 2017. Lembra que eu comentei com vocês alguns minutinhos atrás que todo Enem vai cair um anúncio publicitário. Todo Enem vai cair um anúncio publicitário, tá bom? Algumas coisas que é bom vocês lembrarem sempre que estão fazendo, resolvendo alguma questão, que tem um anúncio publicitário, tá bom? Qual é o objetivo, né, desse anúncio publicitário? É sempre influenciar o comportamento do leitor, tá bom? Ou para conscientizar, ou para tomar determinadas ações de precaução, de denúncia, tá bom? É sempre essa a intenção. É sempre um imperativo, tanto que a maioria, se não todos, os anúncios publicitários vão ter algum verbo no modo imperativo. Lembra da aula de classe de palavras, verbo, ok? Do modo verbal imperativo? O que é o modo verbal imperativo? Vocês lembram? É o modo que vai indicar ordem, sugestão, pedido, ok? Quer ver? Ó, vamos ver esse anúncio aqui, ó. Quem bate... Ó, primeiro, a primeira coisa que a gente vai analisar, antes de sair lendo, é ver que ele é composto por tanto linguagem verbal, né, as palavras aqui, quanto linguagem não verbal, que são esses desenhos, que aparentemente são desenhos feitos por crianças, né, pela carinha aqui. E aqui tem o desenho de um coraçãozinho, né? Também uma linguagem não verbal aqui. Vamos ler. Quem bate na mulher machuca a família inteira. Aí a gente tem o desenho de uma família, né? Aparentemente desenhado por uma criança. Aí tem uma menininha ou um menininho, não dá pra saber, escrito eu, então do autor do desenho, provavelmente, ou da autora. Mamãe, é uma mulher adulta com um bebezinho no colo, aparentemente chorando, as lagriminhas. Aninha, que seria a irmãzinha mais nova dele ou dela, e a figura do papai. Só que a figura do papai, dá pra vocês verem aí, né, que não tá como um ser humano que nem os outros, tá a figura de um bicho, né, aparentemente de um monstro, né. Aí, olha só a relação de sentido entre o que tá escrito em destaque, né, quem bate em mulher machuca a família inteira, e as informações que estão no desenho, né. Primeiro, que as pessoas do desenho estão tristes, né? Estão todas chorando. E segundo, que a figura desse pai é vista de maneira tão negativa que ele é representado como um monstro, né? É isso que tá machucando a família inteira, né? Não tá, o bater na mãe não machuca só a mãe, machuca também os demais membros da família. E aqui embaixo, aqui no canto inferior esquerdo, o que a gente tem aqui? Ó, um coraçãozinho e ligue 180. Não se cale diante da violência doméstica. Aonde vocês conseguem encontrar aí, antes da gente ler a questão, o verbo no imperativo? Cadê? Ali, ó, o primeiro, ligue 180. E depois o não se cale, né? Aí, no caso, tem o modo imperativo junto com não é com a negativa. Mas não se cale e ligue 180, tá sugerindo comportamentos, né? Sugerindo o comportamento de ligar e de não se calar perante violência doméstica, de denunciar a violência doméstica. Beleza. Ó, olha o processo que a gente fez aqui de interpretação. A gente viu os elementos verbais e não verbais, analisamos o sentido de relação que eles têm entre si, tá bom? Isso é muito importante de se fazer, e normalmente a gente faz isso em questão de 2, 3 segundos, tá? Aqui a gente demorou, tá se demorando um pouquinho mais, pra gente tornar consciente esses processos que a gente faz sem perceber, tá bom? Agora vamos de fato para a questão. Enunciado. Campanhas publicitárias podem evidenciar problemas sociais, uma afirmação. O cartaz tem como finalidade, né? Vamos lá. Letra A. Alertar os homens agressores sobre as consequências de seus atos. B. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar a violência doméstica. C. Instruir as mulheres sobre o que fazer em casos de agressão. D. Despertar nas crianças a capacidade de reconhecer os atos de violência doméstica. E.
Exigir das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica. O que vocês acham? Pausa o vídeo e dá uma olhadinha. É muito interessante vocês se atentarem quando o formato da questão for o objetivo é A, B, C, D. Veja o começo das questões, os verbos iniciadores, ó, alertar, blá 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 blá, conscientizar, blá blá blá, instruir, blá blá blá, despertar, blá blá blá, exigir, blá blá blá. Ora, já dá pra gente cancelar, né, excluir a alternativa E, porque uma campanha de conscientização, né, uma campanha publicitária não tem condição de exigir nada, tá? Então, não está sendo exigido das autoridades ações preventivas contra a violência doméstica, né? Isso até pode estar subentendido, né? Que é importante que as autoridades tomem ação contra a violência doméstica, mas não é o que o texto está querendo, então a gente já pode tirar a E, né? Vamos voltar para alertar. Uma campanha publicitária pode estar querendo alertar alguma coisa, vamos ver. Os homens agressores sobre as consequências de seus atos. De fato, aqui, né, a gente está vendo uma das consequências dos atos de agressão, né, que é o impacto negativo na família como um todo. Mas será que o foco é alertar os homens agressores? Qual é o meio, né, de que maneira dá pra gente falar que essa campanha publicitária está sendo direcionada especificamente para homens agressores? Não dá pra gente falar isso. Pode ser que homens agressores vejam? Pode ser. E pode ser que eles fiquem alerta sobre a consequência? Pode. Mas não é o foco principal, tá bom? Então a gente pode cancelar também. Então a gente fica com a B, C e D. B. Conscientizar. Conscientizar uma campanha publicitária que fala sobre problema social já é um bom começo, né? A população, ou seja, o público no geral, de fato, não parece que é uma propaganda direcionada, né? Então, até aqui tá ok. Conscientizar a população sobre a necessidade de denunciar violência doméstica. Horas. Aqui tá falando, né, da importância de denunciar, porque os impactos são na família inteira, né? Impactos negativos, e dizendo para não se calar, para denunciar. Então, a B parece que tá redondinha. Vamos ver a C e a D. Porque às vezes o Enem tem dessas, viu? Às vezes o Enem coloca lá a alternativa que tá 100% certa e outras alternativas que estão assim 90% certas, que estão quase certas, que estão meio certas. E aí se você escorregar em um outro detalhezinho, você pode marcar a alternativa que é errada achando que é certa porque tem só um detalhezinho, tá? Então sempre toma cuidado no Enem em relação a isso. Alternativa C. Instruir as mulheres sobre o que fazer em casos de agressão? Bom, aqui tá sendo dado alguns direcionamentos, né? Por exemplo, ligue 180. Mas não tem nenhuma sequência de instruções dizendo como as mulheres devem se portar em caso de violência doméstica. Então, assim, a gente pode excluir também. E a D? Despertar nas crianças a capacidade de reconhecer atos de violência doméstica. Também não tem nada dizendo como reconhecer esses atos, né? Aqui tem sim a presença de uma linguagem mais infantil, né? Que é um desenho, que as crianças normalmente reconhecem muito fácil porque elas produzem, né, desenhos dessa maneira, mas não tem aqui nada instruindo, né, a capacidade de reconhecer os atos de violência. Então a gente pode descartar a D também, ok? Então a alternativa que a gente tem mais coerente, né, é a B, sobre conscientização da necessidade de denunciar a violência doméstica. Enem 2016. Vamos lá, deem uma olhadinha aí. Deixa eu ver se minha cara... Assim, talvez a minha cara não fique atrapalhando aqui do ladinho. Então, vamos ver aqui. Deixa eu não dar spoiler pra vocês. Pronto. Aqui a gente tem outra campanha publicitária, né?
e o enunciado. Vamos ver o enunciado, aí a gente vê a campanha publicitária. É um movimento para você sempre fazer, tá bom? Aqui a gente viu primeiro a imagem porque eu queria conscientizar esses processos de análise dos textos verbais e não verbais, tá bom? Mas quando estiver resolvendo exercício de vestibular, sempre leia primeiro o enunciado para depois no texto, para não perder tempo e para já ir objetivo no que você precisa prestar atenção. Vamos lá. Nesse texto, a combinação de elementos verbais e não verbais configura-se como estratégia argumentativa para. Então, essa questão aqui está pedindo exatamente a relação dos elementos verbais e não verbais. Olha como isso é importante, viu? Vamos ver aqui essa imagem. Agora eu posso ampliar porque a gente já leu aqui, né? E aí fica mais fácil de vocês enxergarem. Aqui é uma rua aparentemente vazia, né? Uma rua, prédios, não sei se está dando para vocês verem bem, a resolução não está muito boa. E aqui um celular, né? Com mensagem de texto aleatórias. Aí aqui a repetição dessa imagem, aqui a repetição dessa imagem. E aqui é uma rua, só que tem uma criança que quase não dá pra ver. Aí tem o telefone, a rua vazia, o telefone, a rua vazia, o telefone, a rua vazia, o telefone, a rua vazia. Então aqui a gente tem a justaposição dessas cenas, né? Ó, rua vazia, telefone, rua vazia, telefone. E em uma dessas ruas a gente tem uma criança aqui no meio, tá? Aí o que tá escrito aqui? Se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Trânsito sem celular, atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Olha aqui o seja, né? O verbo ser no modo imperativo, seja. Beleza? Agora, de fato, né? Vamos para as alternativas. Como que os elementos verbais e não verbais estão se configurando como estratégia argumentativa? Vamos ver. Para manifestar a preocupação do governo com a segurança dos pedestres, para associar a utilização do celular às ocorrências de atropelamento de crianças. C. Orientar pedestres e motoristas quanto à utilização responsável do telefone móvel. D. Influenciar o comportamento de motoristas em relação ao uso de celular no trânsito. E. Alertar a população para os riscos da falta de atenção no trânsito das grandes cidades. Elas são parecidas entre si, não são? Vamos prestar atenção nos verbos. O verbo da alternativa A, manifestar a preocupação do governo. B, associar a utilização do celular, blá blá blá. C, orientar pedestres e motoristas. D, influenciar o comportamento de motoristas. E, alertar a população. Tá. Agora vamos excluir o que já dá para saber que não é. Olha essa. Manifestar a preocupação do governo com a segurança de pedestres. Não necessariamente, né? Não tem nada nesse anúncio publicitário que está indicando que é um anúncio publicitário proveniente do governo. A gente pode tirar essa então. A B. Associar a utilização do celular às ocorrências de atropelamento de crianças. Aqui é uma criança, né? Mas poderia ser uma pessoa adulta, né? Nada tá dizendo aí que há um número maior de atropelamento de crianças quando as pessoas estão no telefone, tá? Não é o suficiente aí, não é o central aí. A C. Orientar pedestres e motoristas quanto à utilização responsável do telefone móvel. Dá uma olhada no anúncio publicitário. Quem é o público-alvo dele? Olha o que está escrito. Se você não percebeu a criança aqui, imagina no trânsito. Olha o ponto de vista. O ponto de vista é de quem está dirigindo, beleza? Então, esse texto está sendo direcionado principalmente para pessoas que dirigem, para motoristas. Então, o objetivo não é orientar pedestres e motoristas quanto à utilização responsável do telefone móvel, né? Principalmente motoristas. D. Influenciar o comportamento de motoristas em relação ao uso de celular no trânsito. É isso, influenciar o comportamento de motoristas. Olha o ponto de vista do motorista sendo enfatizado, ok? Exatamente isso. E aí, vamos só ver porque a E está errada. Alertar a população para os riscos da falta de atenção no trânsito das grandes cidades. Aqui, essa E, qual é o problema dela? É que ela é muito abrangente, ela é muito geral, ok? Ela não está só alertando a população. Ela está alertando os motoristas. E não é só do risco da falta de atenção nas grandes cidades. É do risco da falta de atenção pelo uso de celular, tá bom? Então, a E peca porque ela é muito abrangente, tá bom? O anúncio publicitário está sendo mais específico.
Então, a nossa resposta certa é a D. Influenciar o comportamento de motoristas em relação ao uso do trânsito, ao uso do celular no trânsito, tá bom? E qualquer semelhança entre essas duas aqui não é mera coincidência, tá bom? Anúncios publicitários, eles costumam ter o intuito de conscientizar a população, tá bom? Ou de influenciar o comportamento do público-alvo, tá? Sempre nessa sugestão de ação, tá bom? Mas agora vamos ao que interessa, não é mesmo? O que é compreender e interpretar um texto? Porque a gente fala bastante sobre interpretação de texto, mas existe uma diferença entre compreender e interpretar. Vocês sabiam disso? Que existe a diferença? Vamos ver qual que é a diferença. O que é a compreensão de texto? A compreensão do texto é a análise do conteúdo presente dentro do texto, tá bom? Nos limites do texto. Olha essa preposição de lugar, dentro, tá bom? Dentro dos limites do texto, beleza? Normalmente, quando nós temos que fazer um exercício de compreensão do texto, ou seja, analisar os elementos e as relações de sentido dentro dos limites do que está escrito, se preocupando só com o que está dentro daquele limite do texto, o enunciado vai vir como no texto, blá blá blá, ou de acordo com o texto, pode-se blá blá blá. O autor sugere que blá 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 blá. Segundo o texto, blá blá blá. O texto informa que, o autor informa que, de acordo com o texto, na opinião do autor do texto, ok? O que eu quero que vocês peguem é que exercício de compreensão, a compreensão é isso, tá? É vocês compreenderem, vocês entenderem a relação de sentido sendo construída nos limites do texto, tá bom? Vamos fazer um exercício de compreensão dessa obra de arte aqui, dessa pintura chamada Operários da Tarsila do Amaral, tá bom? É um exercício muito importante, um processo muito importante, uma técnica muito importante para fazer uma boa compreensão de texto, para entender a relação de sentido entre aqueles elementos, é você destacar os elementos principais dos elementos secundários, porque aí você vai ter uma ideia, você vai ter uma noção, né, das ideias principais e das ideias secundárias que vão estar dando suporte para essa ideia principal. Quer ver? Vamos olhar aqui esse quadro. Bate o zoião nesse quadro. Vocês já viram ele em algum lugar ou ele é novo para vocês? O que vocês estão vendo nesse quadro? Pode falar com o computador. Estou falando com o meu computador, você fala com o de vocês. Ou com o celular também, né? Vamos lá. Se alguém estiver aí do seu lado, achar estranho você falando sozinho, chama a pessoa para ver o quadro, que agora essa parte é legal, tá bom? Não tem coisa de pequenininhas de gramática, não. Aqui agora vai ser legal o exercício de interpretação e compreensão. Vamos lá. O que vocês estão vendo? Dá pra ver várias pessoas, né? Uma do ladinho da outra. Estão aí também dando ideia de uma em cima da outra, parece. Elas estão com expressão muito parecida, né? Mas ao mesmo tempo são pessoas marcadamente diferentes, né? Etnicamente diferentes. Temos pessoas negras, pessoas brancas, pessoas amarelas, né? Orientais. Pessoas mais velhas, pessoas adultas, não tão velhas, né? E atrás aí a gente tem umas chaminés, né? Saindo fumaça, umas chaminés industriais, aparentemente uns prédios. É isso que a gente está vendo, né? Vocês concordam comigo? Vamos então, analisar os elementos principais e distinguir dos elementos secundários. A primeira coisa que a gente vê, vocês concordam comigo, que é a carinha das pessoas? Então a gente pode dizer que esse bloco de carinhas aqui, esse bloco de rostos, é o elemento principal, né? É o que a gente bate o olho primeiro. E qual seria o elemento secundário, então? Aquilo que a gente bate o olho logo em seguida? A gente pode dizer que o elemento secundário é a representação aí das chaminés, né, dos prédios. Vocês concordam comigo até aqui? Então, uma técnica, como a gente está conversando, né, a primeira técnica de compreensão é separar o que é
elemento principal do que elemento secundário, tá bom? A gente acabou de fazer isso. Agora o que a gente tem que fazer é analisar a relação ou as relações de sentido entre o elemento principal e os elementos secundários, tá bom? Que essas pessoas, né, tão diferentes, mas ao mesmo tempo parece que, né, tão iguais. Qual é a relação de sentido entre essas pessoas e o que está no fundo, né? Vamos pensar. Bom, como a gente já tinha visto, né? São pessoas, elas estão todas muito juntas, né? Dá uma sensação de muita gente no espaço pequeno. Elas estão inexpressivas, parece, dá uma expressão muito uniforme, né? Todo mundo com a mesma expressão. Elas são muito diferentes entre si, né? E que será que relação tem essas pessoas com o que está atrás? É uma fábrica, aqui é um conjunto de pessoas. Será que essas pessoas seriam trabalhadores daquela fábrica? Aparentemente sim, né? Uma fábrica e um monte de pessoas. Então elas poderiam ser trabalhadores daquelas fábricas, né? Poderiam ser operários. E de fato, ao título da obra, operários. Aqui a gente fez junto um exercício de compreensão. Beleza? Porque a gente pegou os elementos de dentro do texto, no caso as pessoas e a indústria, e relacionamos esses elementos, tá bom? Foi um exercício de compreensão que a gente fez agora, tá? E o que seria então a interpretação, já que são coisas diferentes? A interpretação é o que a gente pode concluir sobre o texto estabelecendo relações de sentido com a realidade fora do texto. Então, olha aqui, a compreensão, a gente se limita ao que está dentro do texto. Olha a preposição de lugar dentro. Olha a preposição de lugar fora, né? Fora é uma preposição também, o contrário de dentro é fora, preposição, ambas preposições de lugar. Então, na interpretação, você não vai se restringir só às informações que estão dentro do texto. Você vai relacionar com o que você sabe, com o seu conhecimento de mundo, né? Com as coisas que existem além dos limites daquele texto, ok? Isso é interpretação. A gente vai ver enunciados que pedem interpretação quando eles tem verbos assim, olha, conclui-se do texto que, o texto permite deduzir que, diante do que foi exposto podemos concluir, o texto possibilita o entendimento de que, infere-se do texto que, inferir é isso, né? A partir do texto, ou seja, partindo do texto, indo além, a partir do texto, o texto encaminha o leitor para, ok? Deu para pegar a diferença entre compreensão e interpretação? A compreensão, eu estou sendo repetitiva de propósito, a compreensão é você analisar as relações de sentido entre os elementos principais e secundários dentro dos limites do texto, enquanto a interpretação é você estabelecer relações de sentido do texto com o seu conhecimento de mundo, com a realidade fora do texto, tá bom? Vamos fazer a interpretação desse quadro da Tarsila do Amaral, então, já que a gente já fez a compreensão. Para fazer a interpretação, a gente tem que relacionar com o contexto, não é? Com a realidade de fora. Então, olha, essa obra da Tarsila do Amaral, ela foi criada em 1933. O que estava acontecendo em 1933? Estava acontecendo algumas coisas. Estava acontecendo o período de industrialização do Brasil na Era Vargas. Então, o que é o processo de industrialização, né? É a disseminação progressiva e crescente dessa força de trabalho industrial. Então, criação de muitas fábricas, de muitas indústrias que precisam de pessoas para trabalhar nessas indústrias. E nesse período histórico, no Brasil, mais especificamente na região de São Paulo, que é onde essa obra foi criada, houve muito fluxo de imigrantes, ok? De pessoas vindo para o Brasil, pessoas de vários países diferentes. Não é à toa que os operários que estão representados aqui pela Tarsila do Amaral, olha,
eles têm feições, etnias muito diferentes. Então tem pessoas brancas, tem pessoas negras, tem pessoas aparentemente orientais, de várias aparentemente religiões, né, de várias idades, porque de fato a necessidade de quantidade de pessoas, de mão de obra para trabalharem nessas indústrias. O que mais a gente pode interpretar dessa obra? Que já que está se falando, né, está se tratando de uma expansão, né, do período de industrialização e essa necessidade de mão de obra em massa, não é à toa que essas pessoas estão, parece que amontoadas uma do lado da outra, né, porque é muita gente necessária para dar conta desse período de industrialização, né, e também não é à toa que elas estão tão inexpressivas, né, porque quando a gente está falando de um trabalho industrial, de um trabalho acelerado numa indústria, não é um emprego fácil, né? É um emprego muitas vezes sofrido. E a gente pode inferir que essa expressão hegemônica foi do rosto, né, das pessoas, foi feito propositalmente pela Tarsila do Amaral, porque a Tarsila, ela é uma artista do período do modernismo, que é um movimento artístico literário que surge, né, a partir de 1922, que tem como característica um fator crítico muito forte, de crítica à sociedade. Então dá para inferir, dá para concluir, né, que isso foi feito de propósito pela Tarsila, ok? Deu para entender a diferença de fazer uma interpretação, de fazer uma compreensão? Para fazer a nossa interpretação aqui, a gente pegou dados de fora da obra, né? A gente pegou a data de criação, pegou características da obra da autora, né? A gente viu em qual movimento literário essa obra está contextualizada e o período histórico, o que está acontecendo no mundo naquele momento, né? No mundo e naquela região naquele momento. Isso ajudou a gente a compreender, né, a obra, as intenções da autora a fazer essa obra, que pode ter sido com uma intenção de crítica, né, a esse processo de industrialização que é maçante, que é sofrido, né? E de retratação de um momento histórico também, né? Que é esse período de industrialização. Deu para pegar a diferença entre uma compreensão, né? Que a gente se atentou aos elementos na obra, e a interpretação, que a gente pegou fatos de fora. Show! Mesma coisa, vamos fazer uma pausinha agora, vai beber uma água e a gente volta já já para fazer exercício de vestibular, beleza? Até daqui a pouco, galera!